Oi, gente, vamos dar continuidade então às nossas aulas. No último vídeo, nós vimos que os ácidos nucleicos, eles são formados por monômeros, que são os nucleotídeos, não é? E que os nucleotídeos, eles têm uma estrutura. Eles são formados por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Nesse vídeo, nós vamos ver que existem 5 grupos, 5 tipos de bases nitrogenadas, certo? E elas são classificadas em 2 grupos, as bases púricas e as bases pirimídicas, tá certo? Calma, não precisa se desesperar. É o seguinte, naquela estrutura que a gente viu do nucleotídeo, né, lembram? Nós tínhamos um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. E eu falei que quando a gente pega esses grupos, né, nós vamos fazer como se fossem tijolinhos, nós vamos unir uns aos outros para poder formar aí o DNA, a estrutura do DNA ou do RNA, tá certo? Que são os nossos ácidos nucleicos. Então, cada nucleotídeo, ele vai ter uma base específica ligada a ele. Essa base, ela pode ser uma adenina, ela pode ser uma citosina, ela pode ser uma guanina, uma timina ou uma uracila, certo? Podem ser uma dessas 5, tá certo? Então, eu tenho guanina, adenina, citosina, timina ou uracila. Então, é como se a gente estivesse dando nomes àquela base nitrogenada. E essa base nitrogenada, ela pode ser chamada de adenina, ela pode ser chamada de guanina, citosina, uracila ou timina. Qualquer uma das 5, tá bom? Ligado à pentose, a gente pode ter qualquer uma dessas 5 bases nitrogenadas. Lembrem disso. Agora, gente, se nós ampliamos mais essa estrutura das bases nitrogenadas, nós vamos perceber que existem diferenças entre elas, diferenças estruturais. Olhem só. Enquanto que as bases de cima, que nós chamamos de adenina e guanina, elas possuem 2 anéis de carbono, as bases de baixo, citosina, uracila e timina, elas possuem apenas um anel de carbono. Certo? A adenina e guanina, elas possuem 2 anéis de carbono. Essa substância assim formada com 2 anéis, ela é chamada de purina, por isso que essas bases elas são chamadas de bases púricas, enquanto que citosina, uracila e timina são formadas por apenas um anel de carbono, né? E essa substância formada com um anel de carbono, ela é chamada de pirimidina, por isso que essas bases elas são chamadas de bases pirimídicas. Então, nós temos bases púricas em cima, adenina e guanina, com 2 anéis de carbono, né? Percebam que não existe só carbono, né? Nas interseções, mas nós temos também nitrogênio e oxigênio, mas elas são formadas por 2 anéis, enquanto que as bases de baixo, citosina, uracila e timina, são formadas por apenas um anel de carbono, por isso elas são chamadas de pirimídicas. Essas bases, elas se pareiam, é necessário que exista uma ligação entre as bases. Na medida que os nucleotídeos vão sendo ligados na vertical, um a um, certo? Esses nucleotídeos, eles vão ser ligados na vertical, um a um, através do grupo fosfato e da pentose. Então, o grupo fosfato de um nucleotídeo se une ao grupo fosfato do nucleotídeo subsequente de baixo, como vocês podem ver na imagem, certo? Mas no DNA, no ácido desoxirribonucleico, nós vamos ter 2 camadas de bases, 2 camadas de nucleotídeos. Eu vou ter uma camada na direita e uma camada na esquerda, certo? Eu vou ter uma fita, essa camada eu vou chamar de fita na direita e uma fita na esquerda. Nesse caso, a base da fita da direita, ela vai se parear, ela vai se ligar
com a base da fita da esquerda, tá certo? E existe uma ordem nisso. Existe uma ordem para esse complemento, para essa complementação, essa ligação entre as bases. Então, é importante que a gente saiba que a adenina sempre se liga à timina ou à uracila, enquanto que citosina sempre se liga à guanina. As ligações entre adenina e timina ou uracila acontecem através de duas ligações de pontes de hidrogênio. Enquanto que as ligações que acontecem entre citosina e guanina sempre vão acontecer com 3 ligações de pontes de hidrogênio. A gente vai ter 3 ligações de pontes de hidrogênio. Isso vai garantir uma maior estabilidade na ligação entre citosina e guanina do que nas ligações com adenina e as suas respectivas bases ligantes. A gente vai ter isso aí. Então, no pareamento, essas bases, enquanto estão formando aquelas fitas para dar origem aos ácidos nucleicos, né, que elas são tijolinhos que formam as fitas, que eu vou chamar de ácidos nucleicos, pode ser o RNA ou pode ser o DNA. Quando elas estão se ligando, elas se pareiam obrigatoriamente, a adenina sempre se pareia com timina ou uracila, enquanto que a citosina sempre vai se parear com a guanina. Não vai haver um caso, por exemplo, da citosina se ligar com a adenina, isso nunca acontece. Lembrando que existe sempre uma ligação de uma base púrica com a base pirimídica, observe. A adenina se liga com timina, a adenina é uma base púrica, e ela se liga com timina, que é uma pirimídica, ou uracila, que também é pirimídica. Já a guanina, que é uma base púrica, ela se liga à citosina, que é uma base pirimídica, sempre assim. Agora, uma observação. Mais 2 observações, na verdade. A primeira é a respeito da ligação da adenina, né? Como vocês podem ver aí, a adenina só está se ligando, até agora, à timina. Isso porque nós estamos vendo uma molécula de DNA. A adenina ela só se liga à uracila quando nós estivermos falando da molécula de RNA, que mais para frente nós vamos ver os detalhes sobre essa molécula. Por isso que nessa imagem a gente só consegue ver a adenina se ligando à timina e timina à adenina. A gente não vê ainda a molécula de uracila aí, porque nós estamos vendo uma molécula de DNA. Já a citosina e a guanina, elas estão ligadas, né, independente da ordem, não importa se a citosina está do lado direito ou a guanina está do lado direito, não importa. O importante é que elas sempre vão estar ligadas. Eu vou ter guanina sempre ligada à citosina, independente da posição que ela esteja, do lado direito ou do lado esquerdo. Isso também vai acontecer no RNA, tá certo? Mas lembrando que nessa imagem nós estamos vendo uma molécula de DNA. É por isso que a adenina ela está ligada apenas à timina, a gente não vê a adenina ligada à uracila. A adenina só se liga à uracila na molécula de RNA. Na molécula de RNA nós não vamos ver a timina aparecer, apenas a uracila. Esse é o diferencial entre as duas. Além disso, nós também vamos ter um diferencial, não na estrutura das bases, mas na estrutura da pentose, certo? A gente vai ter pentoses diferentes. No DNA eu vou ter a desoxirribose, enquanto que no DNA, no RNA, eu vou ter a ribose. Então, no DNA eu tenho desoxirribose e no RNA eu tenho ribose. Essas bases também são diferentes nas estruturas das duas moléculas. É isso que vai diferenciar o DNA do RNA. Tanto a base timina, que só vai existir no DNA, e no RNA nós vamos ter aí a uracila, e a questão das pentoses, né, dos açúcares, que na molécula de DNA eu vou ter uma desoxirribose, enquanto que na molécula de RNA eu vou ter uma ribose. Até porque a molécula de RNA ela é feita a partir de uma molécula de DNA. Vocês vão ver que o RNA ele é feito a partir do DNA
e ele não vai ter duas fitas, ele vai ser formado apenas por uma fita. Então, observe, enquanto o DNA ele tem duas fitas, certo? Com as bases sempre pareadas, o RNA ele vai ter apenas uma fita. Ele não vai ter a outra base, ele não vai ter a outra fita complementar, como a gente vê no DNA, ele vai ter apenas uma única fita, tá certo? O RNA ele é formado de uma única fita. Nós vamos ver depois como ele é formado, mas por enquanto eu quero que vocês entendam que o RNA tem duas fitas, né? De um lado a gente vai ter uma base, do outro lado a gente vai ter outra base pareando, enquanto que o RNA a gente só vai ter uma única fita, né? Composta de várias bases também, né? Lembrando que vai ter aí adenina, uracila, citosina e guanina no RNA, mas em apenas uma única fita.